falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Sofia Débora Levi. Ela faz parte da Sociedade Brasileira de Psicologia e conversa ao vivo com a gente pela internet. Você também pode participar mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp. Boa tarde, Sofia. Bem-vinda ao RJ. Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Sofia, é um assunto assim meio abstrato, mas acho que é muito pertinente, né? Porque a gente nunca sabe quando vai se deparar com uma situação dessa, né? E eu acredito que não tem uma receita de bolo, mas o que daria para falar? Como manter a calma em uma situação como essa de emergência, seja ela qual for? Bem, realmente não há uma receita de bolo. As pessoas têm personalidades diferentes, experiências diferentes e graus de conhecimento diferentes também. E diante de uma situação de desespero, de susto, surpresa, o nosso corpo e nossa mente entram num nível de tensão grande, num mecanismo conhecido como de luta ou fuga. Então, quando a pessoa às vezes se sente muito despreparada para lidar com uma situação nova, desesperadora, ela pode tender a fugir da situação. E quando não é possível, ela vai entrar em ação com alto nível, como já disse, de tensão. E caso ela tenha um conhecimento prévio, isso lhe será de muita utilidade para manter a objetividade nessa hora. Caso contrário, ela pode falhar numa ação de socorro, por exemplo, ou de salvamento da própria vida. É isso aí. Sofia, não tem como a gente prever quando vai acontecer uma situação dessa, né? Uma situação que você vai se deparar com um momento que vai te deixar meio de desesperada. Mas existem alguns exercícios práticos, como relaxamento, respiração, que possam te acalmar nesse momento, para te deixar um pouco mais tranquila para encarar, né, essa situação? Sim, essas práticas de positivação do pensamento, exercícios físicos e também exercícios de relaxamento para trabalhar os dois lados, né, do enfrentamento e da calmaria, meditação, são práticas que, caso a pessoa tenha a oportunidade de fazer no seu dia a dia, vai criando um lastro, um preparo, uma estrutura interna para que numa situação de desespero, uma situação inesperada, a pessoa já encontre dentro de si uma bagagem, eu costumo chamar de um lastro, de um repertório que lhe será mais apropriado e útil numa situação dessa. Então, não adianta pensar só numa possibilidade futura, porque a pessoa pode gerar ansiedade antecipatória, que não é bom, mas uma vida regada, sim, a essas práticas regulares, com certeza auxilia no momento de susto. Sofia, tá chegando pergunta do espectador. A Isabela Campos vai trazer uma pra gente. Isabela. Olha, boa tarde. A gente tem a pergunta da Eliene Santos de Jesus, ela mora em Volta Redonda. Ela contou que uma vez o neto dela engoliu uma tampa de garrafa e ele ficou roxo e ela não sabia o que fazer porque ela estava sozinha dentro de casa. Ela disse ainda que colocou o dedo dentro da garganta dele e puxou a tampa da garrafa para fora. Ela não sabia o que fazer. O que é recomendado nessa situação? Olha lá, de Havaianas no restaurante japonês. Olha lá, de Havaianas no casamento da ex. E olha lá, de Havaianas na balada outra vez. Será que eu sou garoto propaganda de Havaianas? Havaianas, livre de mesmice. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Porque com as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever. Olha, você vê que ela agiu por um instinto em prol da vida, que às vezes pode dar certo e outras vezes não. É muito importante nós todos termos por hábito, termos em mãos os telefones do SAMU, do Corpo de Bombeiros, de um posto de saúde, de um hospital geral de emergência e, quiçá, se munir de uma boa vizinhança, porque alguém muito próximo ali pode socorrer, pode ajudar a socorrer. Não hesite em buscar socorro. Não adianta, às vezes, a pessoa querer dar conta sozinha de algo que ela não tem habilidade.
Claro está que algo é preciso fazer quando a pessoa está absolutamente sozinha. E é por isso que eu sou favorável a um aprendizado em larga escala, na educação dessas medidas de primeiros socorros, para que a pessoa primeiro saiba identificar o risco de vida de si própria ou de outra pessoa e o que fazer nesses momentos de ações básicas e primeiras, além de chamar por um socorro formalmente. A gente falou aí agora, né, sobre a importância de chamar por um socorro, ligar para o SAMU, né, o Serviço dos Primeiros Socorros. Esses profissionais, eles são treinados para isso e mesmo assim eles também passam por um treinamento psicológico, né, um treinamento emocional para lidar com uma situação como essa, né? Sem dúvida, membros do Corpo de Bombeiros, do Salva-Mar, médicos, enfermeiros, paramédicos, ao longo da sua formação, eles vão desenvolvendo um olhar mais objetivo e controlando o emocional para poder ter destreza, rapidez e foco na hora de agir. E nem todo mundo passa por esse tipo de treinamento. Por isso, a gente tem que compreender que não adianta julgar uma pessoa diante de uma situação dessas, de choque, de trauma, de desespero, porque as pessoas tendem a agir por instinto quando não tem a devida formação. Então, a formação, a informação ajudam muito a ganharmos o equilíbrio emocional para enfrentamento de situações difíceis. Sofia, uma última rapidinha para a gente encerrar. Você acha que as situações extremas podem fazer com que a gente também se surpreenda com a gente mesmo? Eu digo pelo seguinte, às vezes a gente é uma pessoa que não é tão corajosa com essas questões, ainda falei de socorro a outra pessoa, né? Não pode ver sangue, é muito medroso e tudo mais, mas às vezes quando colocado numa situação como essa, pode se transformar e com a informação adequada fazer aquilo que é preciso. Isso pode acontecer? Sem dúvida, e nós temos inúmeros casos aí veiculados na internet, veiculados nas reportagens diversas. Por quê? Porque o ser humano tem uma coisa muito bonita, que é o lutar pela vida. A vontade de viver, às vezes, desperta um canal intuitivo, às vezes desperta memórias, até de exemplos já ouvidos de outros casos, e que promovem essa autossuperação e que é muito engrandecedora, tanto para quem está prestando socorro, quanto para a vítima. São lições de vida mesmo. Obrigada, Sofia. Nós conversamos, então, com a psicóloga Sofia Débora Levi. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJ. Uma ótima tarde para você. Prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada.